falha foi bastante. Olá! No programa Em Discussão de hoje, você vai saber sobre os direitos e deveres dos consumidores quando o assunto é aluguel por temporada em condomínios. Assunto que tem causado muita polêmica e principalmente dúvidas em muitas pessoas. Já é de conhecimento público que esse tipo de demanda de locações por temporada por meio de aplicativos vem atingindo patamares cada vez maiores. Porém, isso tem refletido diretamente na vida em condomínios. Daí a necessidade de regulamentar questões contratuais, de segurança, pagamentos e por aí vai. Para falar mais sobre o assunto, recebo em nossos estúdios Rafael Lawande, sócio fundador da Lara PP, e Júlia Branco, advogada e consultora da Lara PP. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigado por receber a gente. Muito obrigada. Júlia, gostaria que você começasse falando um pouquinho para a gente sobre as regras de condomínio para aluguéis de temporada. Quer dizer, o que a maior parte dos condomínios prevê hoje nesse sentido, levando em consideração que alguns condomínios ainda não prevêem isso no estatuto, né? Sim. Mariana, na verdade, essa é uma pauta nova nos condomínios. A única lei que a gente tem hoje nesse sentido é uma lei antiga de 91, que é a legislação de locação, que trata num capítulo sobre locação por temporada. Essas locações por temporada, na verdade, elas eram muito mais para situações de férias, em que as famílias alugavam casas na praia, apartamentos, para um período curto de férias, de verão, alguma coisa nesse sentido. E agora, na verdade, essa demanda passou a ser para condomínios residenciais nas grandes cidades. Então, hoje, os regulamentos, os regimentos internos dos condomínios ainda não prevêem essas regras para esse tipo de locação. Quer dizer, nesse sentido, né, Rafael, a tecnologia acabou que você diria que ela veio contribuir ou ela veio complicar um pouquinho mais essa vida em condomínio? Acho que, sem dúvida, veio a contribuir. Acho que um ponto importante a ressaltar, que como a Júlia comentou, essa lei é de 91 e a gente pensar de todas as mudanças tecnológicas que a gente vem sofrendo desde os anos 2000. Então, é uma diferença muito grande do jeito que a gente vê, tanto do ponto de vista de aluguel, quanto do ponto de vista de facilidade para você chegar a ter esse aluguel. E a verdade é que os nossos condomínios não se adaptaram a essas novas tecnologias em conseguir ter uma coisa que seja um pouco mais abrangente, um pouco mais específica, focando nesse aluguel de temporada, do jeito que ele acontece hoje e não do jeito que ele acontece nos anos 90. Agora, Júlia, como que esses condôminos, na verdade, eles sabem se o condomínio dele prevê, se é permitido ou se não é permitido alugar para a temporada? Isso, assim, muito para além, não só da questão do regimento interno, mas também como que os próprios vizinhos como que vai ser a aceitação, né, dessa comunidade local, desses vizinhos? Sim, na verdade, isso como vem causando muita discussão nos condomínios, normalmente agora já tem, os síndicos já estão começando a se inteirar dos assuntos, então, na verdade, agora eles já estão começando a colocar em pauta nas assembleias para discussão, estão verificando se aquele condomínio ele tem um perfil que é mais para esse tipo de locação, exemplo, unidades menores que acabam sendo mais atrativas a esse tipo de locação. Então, normalmente agora tem tido as pautas nas próprias assembleias, mas o condomínio que tem esse interesse em locar nesse sentido, ele pode primeiro verificar com o síndico dele, se eles já começaram a verificar sobre segurança, algumas regras para a utilização desses espaços, ou então no próprio regimento interno, mas não vai ser muito comum que já tenham a previsão nesse sentido. Falando em assembleia, um outro ponto, com certeza, são aqueles condôminos que são contrários, né, a esse tipo de prática, e por mais que o regimento interno do condomínio ele preveja, né, positivamente esse tipo de aluguel, sempre tem aquela pessoa que está em desacordo e acaba gerando uma situação, muitas vezes, até chata com os vizinhos, né? Nesse sentido, qual é o papel do síndico? Como que o síndico ele deve atuar nesse meio de campo? Na verdade, assim, o síndico ele vai ter que verificar qual vai ser o perfil desse condomínio. Como você comentou, muitas vezes vão ter pessoas contrárias a isso, vai ser bem natural, e outros que vão ter um interesse em locar nesse sentido. Mas o ideal seria que ele fizesse umas regras de convivência, que priorizasse tanto a segurança do condomínio quanto a utilização desses condomínios que têm interesse em locar e aqueles que não têm. Exemplos de regras são de utilização de áreas comuns, como esses hóspedes vão entrar ou não nos condomínios, se eles vão ter que entregar documentos, se não vão. Seria mais ou menos nesse sentido, para tentar tanto proteger o condomínio e o patrimônio das pessoas dali. E também tem um período máximo, né, Júlia, que a legislação prevê para que essas pessoas usem, né, desse aluguel temporário. Sim, como não tem
ter uma legislação específica para aluguel de aplicativos, sites, enfim, como eles utilizam essa lei de locação, que é essa de 91, na verdade o período é de 90 dias. Seriam essas locações por temporadas, elas abrangem 90 dias. Então, eles utilizam essa legislação por tabela para utilizar agora nessa questão de aplicativos, mas o prazo máximo seria de 90 dias. E passou esse tempo, o que acontece? Na verdade, essa legislação, ela passa, então, seria uma locação residencial. Então, ela passa como se a pessoa fosse morar naquele condomínio. Então, passa a ter todas as regras de uma locação residencial. Então, daí teria todas as questões de aluguel, enfim, seria mais complexo do que uma locação por temporada por aplicativo. Com certeza, o aplicativo, ele não vai abranger esse período acima de 90 dias. Perfeito. Agora, Rafael, como que a Lar App, ela orienta os clientes nesse sentido, né? A administradora, ela tem alguma responsabilidade? Qual é o papel dela? Claro, nesse contexto, o papel da administradora é muito mais consultivo em relação ao síndico e aos condôminos. No nosso caso, a gente nunca indica a proibição, porque a proibição, a jurisprudência, ela mostra algumas coisas assim que não dá para a gente ter firmeza em seguir por esse caminho. A gente sempre busca vamos conversar sobre a convenção e colocar regras práticas para esse caso, que é como deve ser comunicado, como que nós vamos comunicar os condôminos, como que o síndico tem que ficar sabendo em um caso desse de locação. Uma vez que essas regras sejam bem estabelecidas, teoricamente a convivência deve ser muito mais prática, né, entre os condôminos. Então a gente sempre sugere, vamos estabelecer regras para a gente ter esse aluguel de temporada da maneira mais fácil possível para todos os envolvidos. Agora, quais recomendações são feitas para esse síndico, por exemplo? Porque também é fundamental ter esse bate-papo com o síndico antes, justamente para que esse tipo de coisa não aconteça no meio do caminho, esse tipo de problemática do síndico para com os condôminos, para com essas pessoas que estão alugando temporariamente, né? Então, como que é feito esse diálogo? A gente sempre sugere que seja feito através da Assembleia, na mudança na convenção, porque uma vez que a gente estabeleça dentro da convenção quais são as regras para esse tipo de aluguel, fica muito mais fácil de orientar todo mundo. E, por exemplo, no nosso caso, a gente disponibiliza tudo isso por aplicativo de acesso web para que o condômino tenha, de uma maneira fácil, acesso a essas regras. Então, qualquer coisa que ele venha fazer, ele consegue consultar as regras de uma maneira muito fácil e aí entender como que ele pode proceder no caso de um aluguel por temporada. Agora, Júlia, no caso de quem tem interesse em alugar o seu apartamento, né, para a temporada, quais são as principais regras na legislação que essa pessoa tem que saber, que é fundamental, assim? Vamos falar o top 5 da legislação. Hoje ela tem que se atentar, então, a essa legislação de locação, que é a Lei 8.245 de 91, vai ter um capítulo específico para alocação de temporada, então hoje ela teria que se atentar a essas regras da alocação por temporada, mas o principal, porque na verdade essa legislação ela é bem abrangente, ela vai falar sobre o período que pode ser locado, como que vai ser feito esse pagamento, são regras simples. Mas acho que o principal hoje para a utilização de aplicativos é verificar, inclusive, as regras do próprio aplicativo. Como pegar os documentos dessa pessoa, como ter certeza de que ela vai dar entrada e saída no condomínio na data prevista, como que vai ser esse recebimento no condomínio, se você tem que avisar antes, se você não tem, se você tem que entregar a documentação. É mais nesse sentido, mas priorizando sempre a segurança. Quem quer alocar, na verdade, o ideal seria que ele priorizasse a segurança, tanto do patrimônio dele quanto do condomínio. E quais são os principais problemas, assim, os problemas mais recorrentes que tem nessa questão de aluguel por temporada dentro de condomínios? Você poderia citar alguns casos assim? Com certeza, utilização de área comum, porque como a alta rotatividade faz com que muitas pessoas que não habitualmente estão ali no condomínio passem a utilizar, então com certeza os maiores problemas entre os condomínios que são a favor e os contra é a utilização de área comum. Então, por exemplo, mais pessoas na piscina, mais pessoas na academia, alta rotatividade que gera uma certa insegurança, se eles vão receber, que tipo de pessoa está ali locando, quem não está, com certeza são os maiores problemas. E nesse caso a pessoa deve recorrer a quem, Rafael? Sempre é o síndico, porque o síndico ele sempre vai funcionar como um representante do condomínio para que ele possa informar aos outros condôminos o que está acontecendo. Então, no caso que um condômino se sinta, digamos assim, com qualquer tipo de problema por causa de um aluguel por temporada, ele deve recorrer ao síndico, claro que sempre respeitando as regras da convenção do condomínio e posteriormente informar ao proprietário daquele imóvel o que está acontecendo.
Mas, no geral, a maior parte desses problemas acaba sendo um problema de comunicação, porque uma vez que você informe todos os moradores sobre o que está acontecendo e também passe uma comunicação assertiva para o inquilino daquela temporada, eu acredito que vários desses ruídos sejam minimizados, né? Então, uma vez que a gente tem uma comunicação bem feita de quais são as regras e do que esse inquilino pode ou não pode fazer, facilita muito para o condomínio em geral. Sem dúvida. Agora, e no caso da Lar App, né? Qual é a participação dela e como ela consegue efetivamente contribuir para que essas situações sejam minimizadas? No nosso caso, a gente acredita que a gente facilita muito essa parte da comunicação, porque tanto os moradores quanto o síndico, ele tem um acesso muito fácil para entrar em contato com a administradora, né? Que normalmente é um pouquinho demorado, mas com a gente ele consegue entrar tanto por WhatsApp, aplicativo, telefone, da maneira que ele se sente mais confortável. E a gente passa para ele o acesso a essa informação de uma maneira muito prática, que é da mesma maneira que você vai procurar hoje em dia num documento, qualquer palavra dentro desse documento, a gente passa isso para o condômino, para o morador, para o síndico, para que uma vez que ele seja ou inquilino, ou proprietário, ou morador, ele consiga ter acesso a essa informação de uma maneira prática. Então, da mesma maneira, se ele quiser consultar a gente sobre quais são as regras daquele condomínio e como ele deve proceder, a gente consegue atuar isso de uma maneira muito simples, muito transparente e com uma agilidade tremenda, que faz com que a gente consiga resolver esse tipo de casos em minutos e não em questões de dias, né? Agora, Júlia, e no caso dos condomínios onde o síndico, não existe a presença física de um síndico, porque é o caso dos síndicos profissionais, por exemplo, né? Empresas que fazem essa vez do síndico, né? Como que fica essa problemática? Porque o condômino, ele não se sente um pouco mais distante, né? Ah, poxa vida, eu vou ter que enfrentar uma série de burocracias até conseguir falar com esse síndico. Como que vocês sentem essa dificuldade? Normalmente, nesses condomínios, tem sempre um gerente predial que ele acaba fazendo essa função no dia a dia do síndico, ele acaba atendendo um pouco essa demanda pessoal ali naquele momento, mas a Lar, por exemplo, a gente consegue atender eles pontualmente, como o Rafael comentou, de maneira muito rápida. Então, se o condomínio não conseguir acessar o síndico profissional por algum motivo, ele pode conseguir acessar direto a administradora e a gente resolve rapidamente. Mas, normalmente, tem um representante dos síndicos no condomínio. Agora, Rafael, rapidamente, para quem pretende ou alugar um imóvel, né, para quem pretende colocar o seu imóvel para alugar, ou quem está à procura de algum imóvel, quais dicas assim você daria justamente para que as pessoas pudessem evitar esse tipo de problemáticas, né? Claro, a minha primeira dica é consulte o regulamento, consulte a convenção do seu condomínio para entender se você está dentro das regras ou se você não está. O segundo ponto, eu acho que é sempre entrar em contato com o síndico para informar que você vai estar disponibilizando o seu apartamento para um aluguel por temporada, para que ele saiba como proceder caso aconteça qualquer tipo de coisa. E o terceiro ponto é avisar o inquilino sobre quais são as regras do seu condomínio, porque esse inquilino ele precisa ser informado do que ele pode e do que ele não pode fazer. Uma vez que toda essa comunicação seja bem feita, ela elimina muitos problemas que a gente vê por aí nos nossos condomínios. Júlia, e esse síndico, ele tem o poder de repente, falar para esse condômino, não é permitido que você alugue esse imóvel? Não, ele não consegue fazer essa vedação, a não ser, claro, que tenha uma estipulação em assembleia, no sentido de uma mudança de convenção, algo nesse sentido. Mas uma proibição, ela não vai ser possível, principalmente nesse momento que não temos uma legislação própria ainda. Mas o que ele consegue, na verdade, é caso esse condomínio que locou por temporada, ele cause algum problema, ele vai ter algumas questões de multas, punições, advertências, isso ele até conseguiria. E até, às vezes, podem prever no regimento que, dependendo se for reincidente essa questão de multa, enfim, que ele fique um espaço sem poder locar, um curto espaço de tempo. Mas uma proibição ele não vai conseguir. E já está em tramitação esse tipo de legislação, uma legislação específica para esse tipo de negociação? Já está em pauta para discussão, mas acredito que ainda não deva estar em trâmite uma legislação para alocação de temporada, para aplicativos, enfim. Mas já está, sim, em discussão esse assunto e vai acabar entrando em pauta para uma legislação própria, porque a legislação de locação não vai conseguir abranger esse assunto. Agora, Rafael, você como sócio fundador da Lar App, você acredita que é uma tendência que veio para ficar no mercado, essa crescente? Você tem alguns números, alguns dados? Sem dúvida. Acho que os principais pontos que a gente pode comentar sobre o quanto que isso impacta no valor do imóvel.
Tá? Então, vai depender um pouco do tipo do imóvel, mas uma vez que você possa disponibilizar o seu imóvel para aluguel de temporada, muitas vezes isso valoriza o seu ativo, né? Então, todas essas implicações, a gente tem que pensar que, uma vez que a gente está regulando dentro do nosso condomínio, isso vai ter impacto no nosso ativo como proprietários, né? O segundo ponto que eu acho que é importante a gente frisar é como que a interação das pessoas dentro do condomínio pode ter uma diferença muito grande. O que eu quero dizer com isso? Que cada vez mais a gente vai ver pessoas circulando dentro do nosso condomínio, seja um prestador de serviço, sejam inquilinos por temporada, e a gente precisa aprender a não só conviver com isso, mas entender como que essas regras funcionam. Cada vez mais a tecnologia vai disponibilizar um acesso mais simplificado, seja para um prestador de serviço, seja para um morador, e essa tecnologia ela tende a entrar no nosso condomínio de uma maneira que vai mudar muito o nosso aspecto de convivência. E a primeira coisa que está impactando hoje é esse aluguel por temporada. E a verdade que a gente enxerga que é esse problema de comunicação, como eu já havia comentado, e o fato de a gente disponibilizar o aplicativo, isso faz com que essa comunicação seja muito mais assertiva, de uma maneira muito mais fácil para todos os envolvidos. Então, a gente acredita que condomínio é uma questão de convívio, então a comunicação é uma parte muito importante disso e a gente, como administradora, a gente coloca esse tipo de ferramenta para facilitar não só a comunicação, mas o convívio em si, né? Agora, com certeza é uma benéfice que veio para a melhoria de vários pontos, mas é difícil, né, com que aquelas pessoas mais velhas que moram em condomínio, de repente, consigam aliar a tecnologia e entender toda essa mudança, né? Quer dizer, ainda tem algumas barreiras, inclusive culturais, a serem quebradas, né? Sem dúvida. Mas acho que o ponto principal é a facilidade que isso tudo gera. Que, por exemplo, com os nossos clientes, independente se ele seja um cliente digital, ou analógico, ou tradicional, a gente sempre vai dar para ele a opção de como ele quer receber essa informação. Essa opção pode ser via papel, de uma comunicação mais tradicional, pode ser via aplicativo ou via e-mail. Mas a questão é, se parte do seu condomínio quer receber essa comunicação de uma maneira digital, a gente tem que disponibilizar isso. E se parte do seu condomínio quer receber isso de uma maneira tradicional, também tem que ser disponibilizado. O ponto principal é que essa comunicação seja feita da melhor forma. Rafael e Júlia, eu agradeço muito a presença e todas as explicações de vocês. É um tema que, se deixasse, a gente poderia ficar aqui tranquilamente mais umas 2 horas, né? Porque realmente tem muitas dúvidas e é uma coisa nova ainda, né? E essa forma de convivência não é e nunca foi muito fácil, né? Então, a partir do momento, como o Rafael falou, que entram novas pessoas, né, nesse cotidiano, a coisa fica meio desestabilizada, mas aos poucos, com explicações como da Lara PP, tudo se resolve, não é mesmo? Muito obrigada. Obrigado a você. O programa Em Discussão de hoje chega ao fim e você pode rever esse programa no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Vale a pena.